Opa, pessoal, quem está falando com vocês é o Gustavo. Eu ajudo você, a profissional que trabalha ou tem interesse em trabalhar com geoprocessamento, a como ganhar dinheiro com isso, a como viver do geoprocessamento. E mesmo você que já trabalha e quer ir buscar um novo rumo na sua carreira, eu te ajudo a de fato construir uma carreira sólida dentro desse segmento, a ganhar dinheiro de verdade. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre índice de vegetação por diferença normalizada, mais conhecido como NDVI. Vou mostrar e explicar para vocês o que está por trás dele, quais os conceitos e como a gente pode fazer um NDVI de qualidade para poder aplicar em diversas áreas aí do conhecimento. Tá certo? Então vem comigo que vai ser bem interessante. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo. Nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre NDVI, ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Pessoal, o que de fato é esse índice? Esse índice, pessoal, o que ele compõe? O que é esse índice? É um índice que tem como finalidade destacar a vegetação e também diferenciar elas a partir de sua saúde. Vamos tratar dessa maneira, de sua saúde. Ou seja, vegetação mais saudável e menos saudável, através do NDVI a gente vai ter essa informação e conseguir identificar essas áreas. E o que é o NDVI de fato? O NDVI é a relação entre a banda do infravermelho e vermelho. É um cálculo, é uma relação de uma pela outra, uma relação de diferença, como já diz aqui o nome do índice, uma relação de diferença entre a banda do infravermelho e a banda do vermelho. Antes de eu explicar novamente isso aqui, antes de eu dar continuidade e mostrar a fórmula, pessoal, eu acho que é interessante eu falar sobre o que são essas bandas, só para contextualizar para vocês, para quem talvez aí tenha dúvida ou nunca ouviu falar do que é uma banda espectral, eu vou explicar de forma bem resumida aqui. Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre isso, você pode voltar aí atrás procurando sobre imagem de satélite, mas aqui eu vou fazer um resumão para vocês sobre quais as características principais da imagem de satélite. A primeira característica principal, pessoal, a primeira característica existente na imagem, pessoal, é a sua resolução espacial. O que é a resolução espacial? É o nível de detalhamento que a imagem oferece. Ou seja, a gente pode falar também que a precisão dessa imagem, precisão no sentido de que qual o nível de detalhe que ela consegue oferecer e imagiar aqui na Terra. Vou até apagar essa precisão para não confundir vocês. Seria aqui o menor, tecnicamente falando, qual que é o menor alvo que é possível identificar. Por que o menor alvo? Porque cada pixel dessa imagem vai ter o tamanho dele a partir da resolução espacial dessa imagem. Quando você tem uma resolução espacial de 1 metro, você tem ali um quadradinho de 1 por 1, aonde tem identificado aquele alvo naquele quadradinho. Então, quanto mais detalhe, quanto menor a resolução espacial, você tem mais detalhamento dessa imagem. Quanto maior a resolução espacial, menos detalhamento e melhor e menor qualidade de identificação e nitidez daquele alvo que está sendo imagiado. Por quê? Porque você tem ali um alvo maior por conta do tamanho da resolução espacial. Então, a resolução espacial é isso. Nós temos também a resolução radiométrica. A resolução radiométrica, pessoal, ela traz a quantidade de tons de cinza. Tons de cinza, que são meio que os números digitais de cada um dos alvos que são identificados, qual que é a partir da resposta espectral. A gente tem a resposta espectral dos alvos e a resolução radiométrica converte essa resposta em tons de cinza para poder identificar nessa imagem. Quanto maior tom de cinza, quanto maior quantidade de tons de cinza a gente tem numa imagem, é o maior nível de detalhamento
dentro da resolução radiométrica. Eu consigo identificar um número maior, um número digital maior de alvos nessa imagem. Ou seja, quando a gente tem uma imagem com poucos bits, eu tenho um nível de detalhamento até menor em valores digitais dessa imagem. Normalmente as imagens de satélite elas possuem aqui de 8 a 32 bits, que quando se faz o cálculo da quantidade de tons de cinza é 2 elevado à potência, que é o número de bits. Ou seja, uma imagem que possua 8 bits, ela tem 256 tons de cinza. Porque 2 elevado a 8, a gente tem 256. Se for 32, seria 2 elevado à 32ª potência. Isso vai chegar lá ao cálculo final de quantos bits possui a imagem de 32. Então, isso quer dizer a quantidade, qual que é o degradê de tons de cinza que eu vou conseguir identificar, que eu vou conseguir extrair dessa imagem depois de obtê-la. Então, isso daqui é a resolução radiométrica. E por último, a gente tem aqui a resolução espectral, que é o quê? Resolução espectral é a quantidade de bandas espectrais que o satélite consegue identificar ou diferenciar, a gente pode tratar dessas duas maneiras. O que são essas bandas espectrais, pessoal? A gente tem o espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, a gente tem algumas regiões dele que, quando o satélite recebe a energia eletromagnética que é emitida aqui pelos alvos, ele consegue rastrear, vamos dizer, essa energia dentro de cada um desses intervalos do espectro. Em cada comprimento de onda desse possui que os alvos se comportam de uma maneira. Então, por exemplo, a gente tem a região do visível, que é o azul, o verde e o vermelho, a região do visível. A gente tem a região ali do infravermelho. Nós temos ali a região também, até a gente vai à região do visível, infravermelho, que tem infravermelho próximo, médio, distante, termal. A gente tem ali até as ondas de raio. A gente tem micro-ondas, raios gama e outros tipos de raio, outros tipos de intervalos do espectro. E cada satélite possui, dentro das suas características, quais regiões do espectro ele consegue identificar essa energia e ver a variação dela dentro dessa região. Então, quando a gente fala de bandas espectrais, resolução espectral, nós estamos falando disso, de bandas espectrais. Ou seja, quando a gente está aqui no infravermelho e no vermelho, a gente está falando de bandas espectrais. Ou seja, não é possível aqui... eu vou falar isso aqui daqui a pouquinho. Então, só terminando de explicar, então, as bandas espectrais é isso. É a quantidade de bandas que o satélite consegue identificar e ver ali como se comporta os alvos nessa região do espectro eletromagnético. Então, é isso que são as resoluções do satélite. Para isso, a gente consegue entender melhor aqui o contexto do NDVI. Se eu estou falando que é uma relação de diferença, tem um cálculo matemático por trás, correto, gente? Então, se tem um cálculo matemático, qual que é esse cálculo? Como que eu faço o cálculo do NDVI? Então, o NDVI, a fórmula dele é a seguinte, o infravermelho menos o vermelho dividido pelo infravermelho mais o vermelho. Então, é uma conta bem simples, é uma relação de diferença onde a subtração das duas bandas dividido pela soma delas mesmas vai gerar aqui um resultado. Esse resultado, pessoal, sempre é gerado uma imagem com valores entre -1 e 1. Sendo -1 solo exposto, e 1 vegetação, eu vou colocar nativa, mas não precisa, seria vegetação sadia. Então a gente vai ter desde solo exposto até vegetação sadia. Por quê? Mas, Gustavo, não é um índice de vegetação? Sim. Mas quando se tem uma área com ausência de vegetação, ele destaca também, dentro aqui do -1, que provavelmente é um solo exposto. Ou é um solo exposto, ou é uma
área urbana ou é um asfalto, alguma coisa dessa natureza. Então, é algo que é uma área que está desprovida totalmente de vegetação, quando tem -1. À medida que esse número vai aumentando, ele vai trazendo ali variações do nível de vegetação existente, e quando se tem a vegetação de fato composta ali naquela região, você consegue entender qual que é a saúde dessa vegetação. Quando você tem 1 ou próximo de 1, quer dizer que a vegetação está ali com nível de saúde legal, e quando você tem ali menor, mais próximo de 0, você tem provavelmente uma vegetação um pouco mais problemática. Então é assim que a gente vai ler. Toda vez vai gerar, se gerar uma imagem com um intervalo diferente desse, está errado. Ele precisa estar entre -1 e 1. Não necessariamente vai ser sempre -1 e 1, mas ele precisa estar dentro desse intervalo. Não pode ser nem mais, nem menos. Se dentro da imagem que você gerar acontecer de ter uma variação diferente desse intervalo, já está errado. Você precisa rever o seu arquivo de NDVI para poder fazer novamente. Então, para que serve então, Gustavo? Você está falando de NDVI, qual que é a aplicação prática? Vou colocar aqui, a aplicação prática. A principal dela é monitoramento de safra. Ou seja, está dentro do agronegócio, agricultura de precisão. É fundamental a utilização do NDVI para a agricultura de precisão. Porque dentro desse monitoramento aqui, a gente consegue fazer verificação, por exemplo, de vazios de plantio. Ou seja, falhas, melhor, são falhas de plantio, não são vazios. Falhas de plantio. A gente pode fazer aqui, dentro disso daqui, a gente pode verificar, por exemplo, qual foi a evolução da safra. Se teve alguma região que teve uma evolução, se a cultura está tendo ali uma evolução normal, padrão, ou se está tendo alguma anomalia dentro de parte da fazenda, parte da safra, se tem algumas áreas que a planta não está crescendo saudável por alguma maneira. Então, no NDVI, a gente consegue identificar isso daqui. Também é muito utilizado no monitoramento ambiental, que envolve aqui monitoramento de queimadas, que não é diretamente o NDVI que vai saber se está tendo queimada ou não, ele vai conseguir avaliar o pós, ou seja, ele vai dar um enfoque, vai dar um destaque, aonde quando se faz uma análise temporal, ele vai dar um destaque maior em regiões que não tem vegetação, ou seja, é possível sim ali, a partir dessa análise temporal, verificar uma possível queimada ou não. Aqui também monitoramento de desmatamento. Essas são algumas aplicações, tem outras aplicações também interessantes que podem ser utilizadas, entendeu? Para identificação de áreas, como eu disse, de vegetação que não estão saudáveis, para verificação de áreas de reserva legal que estão com a sua composição completa de vegetação. Tudo isso a gente consegue identificar através do NDVI. O NDVI, lembrando, ele dá um destaque. Ele demonstra isso e ele traz alguns valores que a gente consegue ter de referência para ver se a vegetação está saudável ou não. Dito tudo isso, nós vamos ver o negócio na prática, né, gente? Eu não quero ficar só aqui na conversa, não. É importantíssimo vocês entenderem isso daqui. Se vocês não entenderem toda essa parte que eu expliquei aqui, você vai ser um mero apertador de botão, você vai simplesmente saber fazer um arquivo, e não é isso que eu quero que vocês entendam e saibam como produzir um NDVI de qualidade e saber avaliar, inclusive, o resultado daquilo que você está entregando. Se você não sabe isso daqui, você nunca vai saber se o seu arquivo está correto ou se ele for um arquivo bom e adequado. Beleza? Vamos para a prática? Eu já estou com o ArcGIS aberto aqui para a gente ganhar tempo. Eu tenho aqui duas cenas que eu separei para a gente poder trabalhar. Provavelmente eu vou trabalhar só com uma, mas eu já separei essas duas caso sobre um tempinho, a gente processe as duas. Eu vou pegar aqui, eu tenho cenas de dezembro e de novembro do ano passado de uma fazenda. Essa é uma área prática, viu, pessoal? Até a fazenda de um cliente que eu trabalho, que eu presto serviço, onde nós vamos avaliar o NDVI dessa safra que está acontecendo nesse momento, inclusive. A gente tem a data aqui de dezembro. Eu vou pegar o de dezembro, porque eu acho que vai ficar bem interessante. Essa daqui é uma imagem do Sentinel-2, viu, pessoal? Então, vocês precisam saber qual banda é qual dentro de cada satélite. Não quer dizer que sempre todos os satélites vai ser assim. Cada satélite tem sua configuração de banda. Então tem uns que a banda 1 é uma banda, tem outros que a banda 2 é outra banda,
e por aí vai. Nesse caso aqui, eu vou escolher aqui a banda 2, a 3, a 4 e a 8. Por quê? Porque a banda 2, 3 e 4 é as bandas do visível, azul, verde e vermelho. E a banda 8 é o infravermelho. Por que eu estou pegando todas elas? Eu quero fazer uma composição colorida e fazer um comparativo prático com vocês depois de terminar o NDVI para a gente ver na prática se está fazendo sentido, se está coerente com a imagem que está sendo mostrada. E eu tenho aqui, vou voltar, a área da minha fazenda, aqui um shape, ó. Eu já vou dar um zoom para ele. Nós vamos processar a cena inteira, pessoal, não demora muito, mas a referência vai ser a área dessa fazenda. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, existem duas maneiras no ArcGIS de fazer isso. Eu quero fazer da maneira mais difícil, eu digo mais difícil, mas é uma maneira que é muito didática, de você ver a coisa acontecendo. Você vê essa fórmula aqui, ó, acontecendo na prática. Então, eu vou mostrar essa maneira para vocês. Depois eu vou te mostrar a maneira fácil e rápida de gerar esse NDVI. Por que eu te mostro também a maneira difícil? Para você não ser refém. Para você não ser refém do software, porque talvez vai ser só o ArcGIS que tem essa função rápida. Outras ferramentas talvez não tenham. Então, você conhecendo o princípio e sabendo essa ferramenta, essa que eu vou mostrar aqui em quase todos os softwares existe, você vai resolver o seu problema e saber fazer o seu arquivo aí sem depender de algum software. Vou abrir o ArcToolbox aqui. Beleza? O ArcToolbox está aberto. Eu vou aqui abrir na aba do Special Analyst. A gente tem aqui uma abinha que chama Map Algebra. E aqui a gente tem o Raster Calculator, ou calculadora de arquivo raster. Aqui a gente consegue fazer todo e qualquer tipo de operação matemática que envolve um arquivo raster, desde imagem de satélite a modelo digital de elevação a um arquivo raster interpolado. Qualquer um desses formatos você consegue manipular aqui e criar algum cálculo e gerar uma nova imagem a partir desse cálculo matemático. Beleza? Então, como que funciona aqui esse processo? Aqui do lado esquerdo nós temos aqui quais são os layers que estão dentro do ArcGIS que estão passíveis de ser editados por essa calculadora, ou seja, só os arquivos raster. Do lado de cá eu tenho algumas fórmulas, tanto matemáticas como fórmulas lógicas de cálculo. Tem trigonometria, a gente tem algumas fórmulas para utilizar e calcular aqui caso eu queira. No meio tem os numerais e aqui as operações básicas de matemática. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui em cima dele. Primeira coisa que você precisa entender para fazer esse cálculo. Quando você gera um NDVI, ele gera em um arquivo do tipo float point. Pessoal, o que é? Ponto flutuante. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um arquivo de imagem gerado a partir de um intervalo novo específico, ou seja, ele vai deixar de existir dentro desse intervalo que ele tem aqui, por exemplo, ó, de tons de cinza, de 255 a 3.658, e vai ter um novo intervalo. Ou seja, quando ele cria esse novo intervalo aleatório, você precisa estar nesse formato float point, porque esse é o formato correto que é gerado o NDVI. Então, toda vez que você for fazer, você precisa aqui utilizar essa opção. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no float duas vezes, ele vai vir aqui para a minha janela onde eu digito a fórmula e vamos fazer a fórmula matemática. Qual que é a fórmula? Infravermelho menos o vermelho dividido o infravermelho mais o vermelho. Então, nós vamos vir aqui. O infravermelho eu sei que é a banda 8, então eu vou colocar nela, vou clicar nos numerais aqui, mas você pode clicar no seu teclado, não tem problema nenhum. Menos a banda do vermelho, que é a banda 4. Vou sair do parênteses, vou colocar aqui a barrinha de dividido e vou pegar o float novamente e vou colocar a banda 8 mais a banda 4. O parênteses já está aqui, já está fechado, tudo certo com isso. Agora você define um diretório de saída no output. Eu não vou definir, vou deixar aqui no GDB padrão, só para a gente poder ser mais dinâmico e ganhar tempo. Vou dar um OK, vamos ver a mágica acontecendo. Esse processo pode demorar mais ou menos, dependendo do tamanho da sua cena e também da velocidade do seu processador. Então, se você tem uma área menor, como aqui, se eu fosse analisar somente a área dessa fazenda, eu faria o recorte primeiro antes de fazer o NDVI, porque senão, você vê, o processo pode demorar um pouquinho.
Mas como nesse caso aqui a gente não está com pressa, nós estamos tranquilos, então não vai mudar muito e também não vai demorar tanto. Olha, já está em 30%, 40%, um ou dois minutinhos aqui, a gente fecha esse processo. Então, lembrando que o meu ArcGIS está configurado para sempre que o processamento aqui ocorrer de forma correta, ele vai fechar essa janela e já adicionar aqui no DataFrame o arquivo novo. Então, muita gente nem gosta. Eu, pessoalmente, aprendi a gostar. Eu não utilizava isso antes, mas eu hoje aprendi a gostar, porque se já está tudo certo, já fecha logo, eu já continuo trabalhando, eu ganho tempo com isso. Apesar que alguns processos é importante você saber esse caminho aqui, ó. Tem alguns resultados que ele gera aqui nessa tela, então, claro que isso vai ter que ser aplicado de forma pontual quando precisar. Mas eu gosto de trabalhar dessa maneira hoje. Já está terminando. Vamos ver agora o arquivo novo. Salvando aqui o novo arquivo. Beleza, massa. Olha aqui, primeira coisa que a gente vai analisar quando gera o arquivo, o intervalo. Lembra que ele tem que estar entre -1 e 1? Esse arquivo aqui está entre -0,8 e 0,9, ou seja, então, primeira coisa, ele está adequado, a princípio ele está correto. Então agora eu vou só fazer uma composição, eu vou subir aqui a área da fazenda, na hierarquia, tirar o preenchimento dela. Beleza. Agora eu vou colocar em uma cor, em um degradê de cor, que é o mais comum de se visualizar no NDVI, que é essa paleta de cores que varia do vermelho até o verde claro. Porque assim a gente consegue ver bem, de forma bem intuitiva, como que está essa região. O que está próximo do vermelho quer dizer que é um solo exposto, provavelmente, ou uma área que não tem, está desprovida de vegetação, como a gente pode ver aqui essa área, nós vamos analisar agora esse resultado. À medida que esse degradê vai partindo para o amarelo, a gente já tem ali um certo nível de vegetação, que pode ser provavelmente uma pastagem, ou uma safra que está começando, como esse amarelo aqui, e à medida que ele vai ficando verde, de fato a gente tem uma plantação. E se esse amarelo aqui estiver de fato sobre uma plantação, quer dizer que não é uma plantação sadia. Então, quando ele começa a ficar verde, é porque de fato tem uma plantação existente ali. Vamos fazer um comparativo com a imagem real? Vou usar o e-mail de análise. Eu tenho um vídeo só sobre ele lá no canal, pessoal. Eu vou fazer aqui só uma composição colorida com as bandas do visível. Eu não vou explicar o que eu estou fazendo, gente, porque eu já tenho um vídeo só sobre isso no canal, viu? Eu vou fazer aqui uma composição de cor real. Vou desligar essas bandas aqui de baixo e nós vamos fazer uma visualização aqui dessa área. Olha aqui. Essa área aqui está toda branquinha, com certeza é um solo exposto, ou não foi plantado ainda, ou de fato vai ser uma área de pasto, não vai ser plantada. A gente tem aqui algumas áreas que estão bem ralinhas aqui, você percebe um certa nível de vegetação. Ou aqui foi plantado depois dessa área ainda está crescendo, ou aqui tem algumas falhas. Dentro dessas áreas aqui a gente já tem uma vegetação mais estabelecida, mais considerável. Então aqui eu já consigo ver se de fato ela está saudável ou não. Aqui está meio ralo ainda, não dá nem para saber se ela está saudável ou não. Vamos fazer só uma comparação bem rapidinha? Deixa eu ver aqui, cadê a ferramenta? Essa daqui. Vamos fazer assim, ó. Ops, espera aí. Aqui, deixa eu só ver. Agora sim, deu certo. Só inverter a hierarquia. Olha aqui. Se a gente fizer essa alteração aqui, olha, como o NDVI mapeou exatamente as áreas que estão sem vegetação, que são essas aqui, ó. E aqui, ó, ele já mapeou aqui, a gente vê claramente que tem uma soja, mas provavelmente ela não está ou estabelecida ainda ou ainda não está meio fraquinha, vamos dizer assim. Um termo bem simplório, viu, gente? Eu não sou agrônomo, então eu não sei exatamente os melhores termos, mas a gente consegue sim fazer uma identificação, mesmo não sendo agrônomo, do que é vegetação, do que não é, e de onde ela está sadia e onde não. Então ele está coerente com essa realidade, esse NDVI aqui. Beleza?
Então vamos fazer agora um novo processamento, vamos gerar o NDVI da maneira mais fácil, que é do e-mail de análise. Vamos lá, eu vou fechar esse NDVI aqui, melhor, vou deixar até ele aqui, e eu vou fazer um novo NDVI. Para isso eu vou ter que fazer aqui uma composição dentro do e-mail de análise, aonde a banda do infravermelho ela vai ficar na terceira opção, como a terceira banda da composição que eu vou fazer de imagem, e a banda do vermelho, que nesse caso é a banda 4, ela vai ficar na segunda posição, como sendo a segunda banda desse arquivo que eu estou montando. Vou explicar agora, vou fazer e vou mostrar na prática. Eu vou selecionar a banda 3, 4 e 8 e vou fazer aqui uma composição de bandas. Eu vou juntar elas em uma banda só. Vou clicar aqui, beleza, fiz aqui a minha composição, é essa composição aqui. Ou seja, quando eu clico aqui, ó, a banda 1 é a banda 3, a banda 4 é a banda 2 e a banda 3 é a banda do infravermelho. Por quê que eu sei isso? Porque foi na posição que elas estavam aqui selecionadas, é feita a composição. Então, o que você precisa fazer? A primeira vez que você vai fazer esse processo, é necessário fazer uma configuração aqui nas opções do meio de análise. Se você clica aqui, já tem aqui uma abinha de NDVI prontinha para você, ó. Então ele vai te perguntar aqui, ó, qual das três bandas é a banda do vermelho e qual delas é do infravermelho. Eu disse que você precisa necessariamente fazer isso, a banda 2 e a banda 3, é porque é como eu normalmente trabalho. Eu gosto de uma composição de 3 bandas. E aqui você poderia alterar, você poderia dizer que é a banda 1, mas assim eu acho que fica mais prático, para mim fica mais intuitivo. Mas se você quiser fazer diferente, basta você aqui selecionar qual que é a banda que corresponde dessa imagem, da imagem que você vai utilizar para calcular o NDVI, que corresponde à banda do vermelho e qual corresponde à banda do infravermelho. E depois você vai vai marcar essa opção de Scientific Output. Então você vai sempre deixar essa opção marcada. Feita essa configuração, eu vou vir aqui na minha composição, que é essa nova composição. Quando você clica nela, ele já te habilita essa folhinha aqui, ó, que é o NDVI. Se você clicar em outras bandas aleatórias, ele não computa, porque ele não tem a quantidade de bandas o suficiente para calcular. Ó, essa segunda, por exemplo, que está na composição do visível, aparece, mas ela não tem as bandas adequadas para eu fazer o NDVI, ela não tem o infravermelho lá. Essa aqui de cima tem. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em cima da folhinha, ele vai gerar um arquivo temporário de NDVI automático para mim. Vamos lá? Olha aqui, gerou. Eu vou colocar a mesma paleta de cores desse e nós vamos fazer uma comparação bem rápida para ver o resultado dos dois. Por quê? Aqui teve uma diferençazinha de intervalo. Porém, sempre que você usar o e-mail de análise, ele vai sempre fixar entre -1 e 1, pessoal, o intervalo completo. Ele vai fazer um ajustamento para que fique sempre entre -1 e 1. Nada de certo ou errado com um ou outro, viu? Porque é uma variação que muitas vezes é irrelevante alguma diferença. E essa diferença não necessariamente vai ser na cena inteira, vai ser em algumas regiões pontuais que vai ter essa variação. Se eu pegar aqui, ó, ligar e desligar, ó, ele está praticamente igual. Vocês percebem? Muda só um pouco da tonalidade, mas a variação não muda. A modelagem é a mesma. Então, esses dois resultados eles são adequados na hora de você utilizar. Não tem problema. Um é a maneira fácil, outra é a maneira um pouco mais demorada de fazer o cálculo desse NDVI. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Eu consegui explicar para vocês como fazer um NDVI, para que ele serve e o que está por trás do NDVI, qual que é o conceito por trás dele, para que você entenda e saiba como avaliar o resultado do seu trabalho. Então, eu acho que é isso. Curte esse vídeo, compartilhe para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e também na página do Facebook, gente. Eu aguardo vocês em todas as minhas redes. Também no canal do Telegram, onde eu posto lá dicas diárias. Eu aguardo vocês. Até a próxima. Um abraço e até mais.